Você se converteu, venceu os seus vícios que você tinha antes de Jesus, e aí você acha: "Bom, agora já era, agora eu vou crescer espiritualmente de uma forma incrível". Mas só que aí você se esquece que tem um inimigo tão terrível quanto o pecado e que nós precisamos confrontá-lo. E é isso que eu vou abordar nesse vídeo e te mostrar como que talvez você já esteja inserido nesse lugar perigoso. Shalom, amigos de Deus! Aqui é o Jeff Rodrigues em mais um vídeo do nosso canal. Eu estou muito feliz que você esteja aqui para aprender do Evangelho, para aprender das Escrituras. E eu fico extremamente satisfeito quando eu posso compartilhar algo que Deus ministrou no meu coração antes, para que eu possa passar para os irmãos. E isso é um ponto onde eu preciso que você preste muita atenção, que você fique até o final desse vídeo, porque talvez você e muitos outros estejam vivendo dessa forma, uma forma da qual o apóstolo Paulo confrontou os irmãos de Gálatas. Porque muito mais difícil é abandonar a lei do que abandonar o pecado. Sim, é mais fácil a gente abrir mão do pecado, por quê? Porque nós sabemos que é errado. Mas abrir mão da lei, mesmo que Jesus tenha morrido por nós numa cruz, nós ainda estamos agarrados à lei. E nós precisamos entender o que é isso, entender o que é a lei, entender o que é que ela faz com a gente. Então, você precisa compreender a importância da lei, mas só que até o ponto do qual ela significa e tem uma relevância para a gente, sabe? Então, nós precisamos entender que nós gostamos da lei porque nós gostamos de ter controle. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque quando você vai para o Antigo Testamento, você vê que as leis estão muito bem estabelecidas. Estabelecidas em qual sentido? Se você fizer A, você vai receber B. Se você fizer C, você vai receber D. Então a lei já estava tudo muito certinho. Então as pessoas iam lá e sacrificavam os animais e falavam: Ó, já paguei meu boleto de pecado, tá tudo certo. Ou seja, elas tinham previsibilidade. Elas sabiam o que esperar. Ou seja, as coisas estavam sob o controle delas. Essas pessoas, elas confiavam na lei, não porque a lei em si só era boa, mas confiavam na lei porque elas tinham controle sobre aquilo. Elas não dependiam de favor. Elas faziam o que tinham que fazer e recebiam como se fosse um salário. Fiz a minha parte, agora eu quero receber. Eu fiz o que me pediram, agora eu quero receber, eu quero o que me é direito. Então a lei nos coloca nesse lugar. A gente acha que tem direito de alguma coisa. A gente acha que tem direito de exigir coisas de Deus. A gente acha que só porque a gente não pecou em determinada semana, Deus tem que ouvir nossas orações. A gente acha que se fizermos tudo certinho, Deus tem obrigação de fazer com que a nossa vida dê certo na nossa perspectiva do que é ser certo. Entende? Então nós precisamos tomar muito cuidado com tudo isso. Mas muito cuidado mesmo. Porque depois de nos convertermos, para cairmos nesse lugar de religiosidade é muito fácil. E não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para algo muito mais profundo, muito mais íntimo. Deus nos chamou para caminharmos na graça. E a graça tem um aspecto totalmente diferente da lei. Por quê? Porque na graça, nós dependemos. Na lei, nós temos o controle. Na lei, nós não dependemos de ninguém. Óbvio, dependemos de Deus, mas na nossa cabeça a gente acha que a gente só depende da gente. Se eu fizer tudo certinho, se eu sacrificar, se eu não errar, Deus vai me dar as coisas. Então, a gente vive dessa forma na lei, mas na graça, mesmo que a gente faça tudo certo, não há garantias de nada. Nós vivemos em total dependência. E a gente faz o que é certo simplesmente pelo fato de ser certo e de agradar o coração de Deus, e não porque queremos receber algo com isso. Então, essa é uma verdade muito profunda que nós precisamos entender isso de uma vez por todas, para não vivermos errando nesse princípio básico do evangelho. Olha só o que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas. Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado?
Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo: cara, vocês fizeram tudo certo como a graça nos instrui, no lugar que ela nos coloca. Vocês aceitaram pela fé. Vocês aceitaram porque reconheceram Jesus Cristo como o único Filho de Deus. Mas só que aí, depois de se converterem, depois de começarem pelo Espírito, pela graça, porque vocês entenderam que não tinha valor algum e foi Jesus que pagou o preço por vocês, aí vocês querem ir para a lei agora vocês querem ter o controle das coisas? Quando foi que vocês se tornaram insensatos? Quando foi que vocês erraram dessa forma? Erraram o caminho? Quem os enfeitiçou? Quem é que tem falado essas coisas para vocês? É isso que tem acontecido na nossa geração. Muitos coach, muitas pregações falam assim: você tem que fazer isso, você tem que prosperar, você tem que ser rico, porque a Bíblia manda você ser rico, a Bíblia manda você ter isso, a Bíblia fala que você vai ter um casamento maravilhoso, que tudo vai dar bem para você. E sim, muitas vezes, obedecer princípios nos leva para esse lugar, mas não há garantias. Então, se você viver achando que tem garantias nisso, você está vivendo na lei, não na graça. Na graça existe dependência. Nós dependemos do Senhor. Fazemos o que é certo porque amamos a Ele e queremos agradá-lo, mas nós vivemos na dependência. Nunca se esqueça disso. Não saia do lugar de graça que você começou quando Jesus te encontrou para ir para o lugar de lei, onde você acha que tem controle. Deus nos chamou para dependermos e não termos controle. Faz sentido para você? Deixa eu orar por nós. Pai, em nome de Jesus, aqui há irmãos que estão ouvindo essa mensagem, que talvez em algum momento o coração estivesse indo para o lugar da lei, o lugar onde nós achamos que temos o controle, onde nós queremos estar no controle. Mas o Senhor nos chamou para vivermos e caminharmos na graça. Nós dependemos de Ti para tudo. Não há nada que consigamos fazer sem a Tua força, sem o Teu poder agindo em nós. O próprio Jesus falou que sem Ele nada poderíamos fazer e de fato nada podemos fazer. Nós dependemos e não queremos ter controle. Então nos ajuda a viver dessa forma. Nos ajuda a viver na graça e não na lei. E se o nosso coração estiver indo para o lugar de lei, de controle, que o Senhor nos arranque de lá e nos coloque no lugar certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor guarde o coração dos meus irmãos e que eles experimentem algo profundo em Ti. Em um novo tempo, vivendo debaixo da Sua graça e não querendo ter o controle de tudo. Assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Cara, e se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém, deixe o seu like, porque isso vai ajudar para que o algoritmo entregue para mais pessoas que precisam entender essa diferença de lei e de graça. Beleza? Tamo junto, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Falou!